Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mora na Filô. E a intenção do programa hoje é quebrar tabu. Você acredita em tarô? Seja bem-vindo a mais um Mora na Filô. Eu sou a Patrícia Volpe. Eu sou o Antônio Lavaca. Mora na Filô? Para falar com a gente sobre vários assuntos interessantes hoje, a convidada é a Alessandra Lopes. Ela é terapeuta holística com formação em medicina chinesa. Vamos começar falando sobre essa profissão. O que é? O que é formação em medicina chinesa, terapeuta holística? A medicina chinesa entra no tratamento corporal, né? Que vai desde a parte energética também como dores crônicas. E aí tem várias vertentes de tratamento, como acupuntura, ventosa, corindu, né, chakras, pega o yin, o yang. Então pega vários tipos de problemas interno e externo também. No meu caso, eu consegui desenvolver depois a medicina chinesa, dentro do que eu faço hoje como terapeuta holística, eu batendo o olho, fazendo, né, a leitura do campo áurico, eu consigo já passar alguns tratamentos e indicações mediante o que eu vejo na aura os pontos que estão inflamados. Tá, então vamos voltar um pouquinho, né? Vamos voltar um pouquinho. Calma. Tem vários conceitos que a gente precisa entender pra conseguir Então, prosseguir. mas pra ser terapeuta holística tem que ter dons, é isso? Como que funciona isso? Bom, no meu caso é mediante a dom, mas tem pessoas que são terapeutas holísticas mediante a estudos, cursos. Eu, no caso, só tenho medicina chinesa mesmo. No caso do tarô, eu nunca fiz curso. É meio mágico. Entendi. Terapia holística aborda o quê? A leitura da aura, no meu caso, tá? Certo. Vou falar de mim. Certo. Como foi que eu desenvolvi e me encontrei nessa área. Até porque a minha formação não era nada de holística. Era totalmente outra área, construção civil. Nossa! Trabalhava com isso. Há 8 anos que eu resolvi fazer e cumprir minha missão espiritual como terapeuta. 8 anos. 8 anos. E tudo começou... Pode falar? Claro! Pode falar. Deve! Já que o povo tá Estamos A gente eu tô aqui esperando, ó. Quero saber. Começou quando eu tinha 8 anos de idade. E eu já venho de uma família que já tem uma sensibilidade espiritual. E da parte do meu pai. Isso normalmente é herdado ou não necessariamente? Não necessariamente. Todo mundo tem um dom espiritual. Tem pessoas que descobrem seu dom, seu talento. Tem pessoas que ficam só na questão intuitiva. Tem essa parte de intuição muito aguçada. E muitas vezes não sabe usar. Se tiver algumas técnicas de direcionamento, é fantástico quando você aprende a usar a sua intuição. Né, para se prevenir, né, em questão de se precaver de algumas atitudes imediatas. Porque Você antecipa o fato? É isso? Você consegue antecipar ou ir com cautela em questão de ser imediatista. O que nós temos hoje, né, no estresse do dia a dia? A gente tem esse costume de ser imediatista. Não tem nem paciência de ouvir a outra falar, a outra parte falar, tu já tá cortando no meio e dando a resposta àquilo que você já ouviu naquele pedaço. Calma, respira. Ouve tudo e depois tu dá a resposta. Porque enquanto tu ouve, tu consegue refletir melhor. Né? Quando você vai... quando o ego, né, tá muito aflorado, a gente tem essa dificuldade de ouvir. E é onde às vezes acaba se machucando a outra pessoa, perdendo algumas oportunidades também no dia a dia. Tá bem? Voltando então... Você começou com 8 anos. Isso, Com 8 anos foi quando a primeira visão que eu tive de um Foi uma visão. Foi uma visão. Eu estava a brincar com muitas crianças na rua de casa. E me lembro que eu morava até num bairro chamado aqui em São Carlos, Jardim Tangará, na rua Vitório Bonucci, nunca mais me esqueci. Perto da minha casa. Eu já morei nessa rua, era de terra. Era de terra. Que ano que você morou lá? Nossa, eu tinha 8 anos, né? Nossa, no começo da rua. Eu tinha 8 anos. Na inauguração da rua, ela inaugurou a rua. Eu tinha 8 anos de idade. Legal. E pronto, nós estávamos brincar ali e aí eu vi uma senhora, né, que chegou e chorava muito e pedia pra mandar o filho embora pra casa. Eu lembro o nome do rapazinho, na época era tal de Peterson, que era criança como eu. E eu falei, olha, sua mãe tá mandando você embora que ela morreu. Ele, como assim morreu? Eu falei, ela tá aqui. Aí o menino até me empurrou, caí sentada
na calçada. Uhum. E aí eu chorava muito, chorava muito. O choro era assim, mesmo que eu não quisesse. Porque ninguém entendeu nada. Não, era a energia que tava ali mesmo, não entendia também, era só criança. E aí eu chorava muito. E aí eu ficava até soluçando assim. Aí foram chamar o meu pai, porque minha mãe tinha medo, né? A minha mãe medrosa, ela não... Eu sou de família católica, da parte da minha mãe e do meu pai espírita, kardecista. Mas nunca frequentei. Nunca frequentei nenhum nem outro. E aí, no caso, minha mãe falou, não, eu não vou não, chama seu pai. Aí meu pai veio me trazer orientação, direcionamento que eu poderia fazer. E pronto. Aí chegou os vizinhos e veio chamá-lo, que a mãe tinha acabado de ter um infarto fulminante e havia falecido. E aí ele foi para casa. No mesmo dia, meu pai me levou para dentro de casa, me deu um banho e comecei a chorar de novo. Aí comecei a ver um tio meu chamado Roberto. Meu pai chama Roberto. Que era um tio assim que eu tinha muita afinidade, né? Muita ligação. E que todo final de mês eles iam para minha casa com meu pai. Na época eles tinham mania de fazer compras, quando tinha família muito grande, em Descalvado. Eles iam todo mundo para Descalvado fazer mercado. E nesse dia eu chorava, meu pai falava, agora calma, tá tudo bem, né? Ele fez as orações dele, que era sempre o Pai Nosso, que meu pai sempre fazia. E tá tudo bem. Eu falei, não, pai, não está bem. O tio Roberto tá aqui, mas ele tá com a cabeça desse tamanho. E eu vi a cabeça do meu tio muito inchada. E pronto, e aí meu pai tentou me acalmar, não parava de chorar. E meus dois tios chegam na nossa casa falando que meu tio havia sofrido um acidente de caminhão e havia falecido. Nossa. Na usina Zanin, de Araraquara. Foi isso na época, que ele morava e trabalhava lá. O caminhão perdeu o freio, bateu no postinho que tinha no meio do canavial, que eles colocavam veneno, acho que pra formiga. E pronto, e aí os amigos, quando o caminhão bateu, os amigos saíram pela lateral e meu tio pelo vidro da frente, mas ele foi longe. E o caminhão capotou e caiu em cima. Não, só meu tio. Nossa. E como pronto. Mas e como que você se sentiu com isso? Eu, como eu não entendia, eu só chorava. Pra mim tava tudo bem. E aí, depois, meu pai foi orientando, né? Falou, olha, é um dom, porque dom é assim, quando você nasce com o dom mais aflorado, você tem que aprender a lidar com ele. Até porque ele é desproporcional. Porque assim, senão você não vive na Terra, você vive só no espírito. Então, pera lá, vamos ser coerentes, céu e terra, né? A gente tem cabeça ligada aonde? No céu, né? Pés no chão, tá? Então assim, você tem que ter o equilíbrio, né? Quem é voltado e aberto à espiritualidade, tá? E quem tem os dons mais aflorados, né? Mas no meu caso foi isso que foi a primeira visão de mortos que eu tive. E é constante isso até hoje? Ou é de vez em quando? Não, hoje, depois que meu pai deu uma equilibrada, eu fiquei até os 17 anos sem ver ninguém. Sem ver mortos nenhum. Meu pai não sei o que meu pai fez, na verdade. Mas ele orava bastante, né? E aí deu uma acalmada. Mas aí com 18 aflorou de novo. E aí eu fui entendendo, fui buscando ajuda na espiritualidade. De que forma? Orando. Eu só oro. Pra mim é Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Não tem religião. Não, eu sou espiritualista, né? Eu gosto de estudar um pouco de tudo pra entender, mas o que edifica a minha fé é a minha vivência e experiência que eu tenho com eles no meu dia a dia. E aí eu vou vendo aquilo que encaixa, que me traz paz, equilíbrio, o que eu posso passar adiante, porque a minha fé não é a sua, não é a do Antônio. Cada um tem a sua de formas diferentes, mediante, eu sempre falo, experiência e vivência. O importante é ter paz. Eu tenho bastante. Tenho bastante equilíbrio hoje, tá? Não vou falar que eu não estresso também. Claro que estresso todo mundo, mas mediante o dom espiritual hoje no meu trabalho, que eu hoje, né, tô colocando em prática há 8 anos, foi mediante a minha leitura, não tem como. Sempre pergunto na abertura da leitura do meu atendimento, eu falo, olha, tá aberta tudo ou tem coisas que não prefere, né? Não prefere não saber. O tarô entrou em que momento dessa história? O tarô entrou há 8 anos atrás. Tava passando. Uns 8 anos. Junto também, então. Quando ela sumiu. Na verdade, com 8 anos de idade, eu tinha visão de pessoas que faleciam, né? Certo. Eu tinha só isso, só esse dom. Depois, com 17, eu não podia chegar perto de ninguém, que parecia que tinha ligado ali um Bluetooth, que eu ia captando energia de espaço, ambiente, pessoas, e isso também não era legal. Uma esponjinha. E depois, absorvia muito. E depois eu, agora, né, há 8 anos atrás, que eu falei, quer saber? Não tem mais. Eu vou ter que pôr em prática aquilo que é dom, e de forma que eu ajude a mim e as outras pessoas. E
tá dando certo. E aí, Muito você certo. começa com tarô, seus atendimentos? Começo. E tratamentos? Inicia com tarô? Começo com o tarô. Por quê? Um dia eu tava passando eu tinha consultório, quando eu me formei em medicina chinesa, eu tinha consultório em Ilhabela. E fiquei 3 anos com consultório lá. E Ilhabela, pra quem conhece, ela é bem mística, né? Ou ela tem... é? Ela é mística. Eu amo aquele lugar. Ela é mística, além de ter muitos borrachudos. Essa parte não é tão mística. Nossa, e além de ter muitos borrachudos, né? Eu já tinha, né? Já me acostumei. Mas tem pessoas que vai visitá-la uma vez só e não fica mais. Mas eu tive consultório por 3 anos lá, mas eu trabalhava mais na parte de Reiki, na parte de Konindu, medicina chinesa, ventosa terapia. Então eu trabalhava mais em questão de saúde mesmo. E hoje não, hoje eu trabalho mais a questão espiritual, mental, né, o emocional, porque não tem como trabalhar só uma área, pelo menos na minha leitura. Um dia eu fui visitar São Sebastião e Caraguá, né? E alguma coisa me intuiu, fez eu entrar e comprar uma cartinha, cartas ciganas, que eu falei, cara, eu vou fazer o que com isso? Isso antes do tarô. Não, é o tarô cigano. É o tarô. E eu falei, vou fazer o quê? Eu nunca imaginei fazer o que eu faço hoje. Eu sempre estudei. Eu estudo há anos, né? Por gosto, por... Comportamento, a mente. Adoro como funciona o cérebro e o que a gente pode fazer com ele. Olha só. Eu acho assim, eu fico maravilhada. Gosto. O subconsciente, né? As fases do cérebro da em questão psique. Da psique, exatamente. Legal. E então, eu estudo há anos, nunca imaginei pôr em prática. E acrescentou valor também nesse atendimento. Então, o meu jogo de tarô, como ele funciona? Eu já deixo bem claro, eu não fico adivinhando o futuro. Sabe por quê? O futuro são probabilidades. São possibilidades. Que não necessariamente vão acontecer. Exatamente. Tá Então, em assim, movimento, né? Tá em movimento. exatamente. Futuro. Como que o seu futuro vai ser legal se o seu passado te traz traumas, né? E porque você não se curou de muita coisa. Porque Tem que resolver o que já foi. Exato. Se você não resolver o que já passou, que te causa ainda sensações e emoções, né? Lembranças, que te causa vazio, tristeza, angústia, solidão. É Freud isso, né? Total. Isso é Freud, assim. A cura, ela não tá no fato de você lembrar, deixar de lembrar. O Freud falava isso. A cura não tá no fato de você deixar de lembrar. Eu não quero mais lembrar da Alessandra, porque ela... Não, a cura tá a partir do momento que você lembra sem sentir dor. Exatamente. Então é isso que eu trabalho nos meus atendimentos. Legal. Eu pego coisas do passado, dou técnica para, né, essa cura para a pessoa praticar durante X tempo, mediante o que eu vi no atendimento. E aí ela vai curando o passado. Se ela curar o passado, o presente vai ser mais leve. E aí ela vai ter mais discernimento, né, e tranquilidade para escolher o seu futuro. E se as escolhas do futuro não derem certo, ela não vai se cobrar e começar tudo de novo. Com esse peso, com essa angústia, a revolta, a frustração. Sim. Então, assim, o meu trabalho eu pego um pouco de corpo, alma e espírito no atendimento. Qual que é a diferença do tarô cigano? Por que tarô cigano? O que tem de diferente nele? São as imagens? São as imagens, é assim... Cartas. São cartas. No meu caso, eu vou falar de mim, porque assim, como eu falei, eu nunca estudei tarô, eu nunca estudei cartas, eu nunca estudei nada. Então, um dia eu fui em São Sebastião, passei em Caraguá e São Sebastião, e em Caraguá me pediram para entrar na loja e comprar as cartas. Eu não quis, eu resisti. Mas quando eu cheguei em São Sebastião, entrei numa loja e passei mal. Literalmente passei mal. Eu fui entrando na loja, fui caindo, fui tombando. E vieram me socorrer. Aí eu me equilibrei, fiquei tranquilinha ali, me recuperei. E aí eu falei, tá bem, vou comprar essa carta. E comprei uma carta que na época eu paguei R$11, a carta mais simples que tem. Que é carta cigana. Mas é um jogo de cartas? É um jogo de cartas. São 34. 34. São 34 cartas. Ela tá até desgastada e rasgadinha. É a mesma até hoje? É a mesma. Que legal. Até hoje eu já tentei trocar, mas não deu. Não. Por uma energia, né? É uma ferramenta sua. É uma ferramenta minha. E pronto. E aí vem um livrinho junto, né? Quando você compra as cartas. E não... O livrinho pra mim foi pro lixo. Você tem sua própria linguagem ali. Isso. Então, aí foi assim que eu comecei a leitura das cartas. Nunca divulguei meu trabalho. Né? Nunca foi permitida a divulgação. E é do boca a boca. Que vai, você gosta, indica pra ela indica pra fulano e por aí vai. Vira uma corrente. É assim que eu tenho feito esse trabalho há 8 anos. Você falou que gosta bastante de estudar a psique, né? No seu entendimento, onde que se encontra
Onde que se dá o encontro entre a espiritualidade e a psique humana? Em tudo que a gente faz, pra mim, no dia a dia. Porque tudo tá ligado. Corpo, alma e espírito. Não funciona sem o outro. Então, assim, eu costumo dizer, quem tem fé ou tem essa questão de religião, curiosidade, você tá muito aberto a ataques psíquicos, a baixa energia. Por que muitas pessoas chegam em ambientes ou bate o olho em alguém e falam, putz, eu não gostei dessa pessoa. Mas não é porque ela tá sendo maldosa, ela tá captando alguma energia ao redor e ela tá desconfortável, ou com a pessoa ou com o local, tá? E aí entra a parte, né, isso é a parte energética. Aí entra a parte corpo, alma e espírito, e a psique, tá? Que é você trabalhar. Então, imagina você, todo lugar que passar, levar muito pro espiritual, muito da energia, e você não vai ter amizade, não vai frequentar lugares, né? Vai ficar muito bitolado em questão de energia e espiritual. E aí entra o quê? E tem bastante pessoas hoje assim, né? Muito, não vive a realidade. Aí causa uma dependência, né, de profissionais que tudo tem que consultá-lo antes de tomar qualquer decisão e atitude. Ou se toma e não dá certo, vai lá também. Vira uma muleta. Exato. Então, assim, aí eu entro com a psique. Tá? Com essa parte de ensiná-la a acreditar nela, a autoconfiança, né? Não ter medo, a cair e levantar. Sempre acreditar no próximo passo, que ele pode sim acontecer. E ensino também na parte da psique como tirar proveito das dores. A dor não vem só para te destruir. Se você tiver o emocional equilibrado e fortalecido com técnicas, você evolui. A dor não vem para destruir, ela vem para te ensinar. Ela te sinaliza alguma coisa. Para amadurecer. Né? Então, assim, a psique, para mim, no meu trabalho, eu uso muito nessa questão emocional. Questão de ansiedade, depressão, baixa estima. Né? Dificuldade de verbalizar e de lidar em questão familiar, profissional. Então, eu pego toda a área. Então, quando eu vou jogar as cartas, pega saúde, pega família, pega relacionamento, né? Pega orientações de prevenção caso apareça alguma coisa. Lembra que eu falei? Probabilidades, possibilidades. Então, eu sou bem claro, existe a possibilidade de acontecer X coisas. O que você pode fazer para interferir? Mas sempre deixando claro, o livre-arbítrio é seu e você faz a escolha. O direcionamento é esse. Se a escolha for essa e essa, a consequência vai ser X, mas tá tudo bem. Tá? Eu nunca interfiro. A minha base da minha leitura é sempre trazendo cura, orientação e direcionamento para a pessoa que tá ali comigo. A pessoa, ela escolhe fazer ou não. Porque por isso que eu te falo, o que seria da espiritualidade sem a psique? Para mim, no meu caso, não tem. Faz a ponte? Não tem como. Para mim, os dois funcionam juntos. Você vê como uma unidade, então. Unidade, exatamente. Integrada com esses três aspectos, a psique, a espiritualidade e o corpo. Exatamente. Que é o que todo mundo hoje está precisando. Né? Depois dessa pandemia toda, o que pegou mais a pessoa? Né? Quantos relacionamentos destruídos? Então, pega o quê? A mente. Então, corpo, mente, né? Espírito. Então, eu procuro trabalhar muito a parte emocional. E uso muito do psique também. Legal. Antônio, e você já teve alguma experiência? Experiência de visões? Não propriamente, mas eu... Qualquer experiência, assim. Eu tenho uma ligação muito forte com o meu finado avô, Antônio Lavaca. Meu nome é assim por conta dele. Pai do meu pai. E às vezes eu... sonho com ele, são sonhos muito reais. E ele desaparece às vezes do sonho. Puf. E quando eu acordo, eu fico o dia inteiro como se ele estivesse do meu lado. E aí existem sonhos que ele me fala coisa, ali em relação a um emprego novo, vamos supor, um exemplo. Você vai ter que falar tal e tal coisa que vai dar certo. E aí eu falo o que ele me falou no sonho e dá super certo. Isso já é uma experiência. A minha mãe acredita veementemente que ele vem falar comigo. É encontro. Tem muito disso, né? As minhas experiências. Quando a gente sonha com um ente querido, esses encontros, geralmente, quando eles já estão equilibrados, tá? Eles já estão na luz. Eles já estão em paz. Já estão em paz. Por quê? Porque quando um ente querido parte ainda não se encontra na luz e é muito apegado à matéria, né? Fica muito apegado na terra, quando fica perto, ele causa o quê? Doença, tristeza, angústia, choro, né? E ele acha que tá perto para cuidar, na verdade ele tá atrapalhando o filho. Porque aquele peso e a angústia, a tristeza, porque tem muitos deles que acabam de partir e eles acham que eles precisam E acham que eles estão aqui ainda. Porque tem foto espalhada para casa, tem roupa, enfim, tem as coisas deles tudo ali.
A família está ali. Então, muitos que partem não sabem. Falam, pô, pera lá, eu tava indo trabalhar, bati a moto e eu acordei e tô aqui. Minha filha e minha esposa estavam me esperando em casa. E aí, até você falar, né, que houve realmente uma morte, que tu não faz mais parte da matéria, que tu faz parte agora do espírito. Então, o processo também é para quem morreu. A aceitação do processo também existe para quem morreu. Claro. Porque que vai, um exemplo mínimo, né? Cada 10 que morre, 9 fica, 1 sobe. Sim, a proporção. Ai, meu Deus. Porque acho que não é muito aceitável, né? Tá, peraí. Quando eu morrer, quais são as dicas? O que eu faço? O que é estar preso à matéria, entende? Apego à família, coisas? Apego a tudo. A tudo. Porque que tem pessoas que são casadas e o casamento não tem mais solução, mas eles não separam por quê? Para não dividir bens. Para começar do zero. Entende? Sim. Então tem muito disso. A mesma coisa após a morte. Tem muitos, né, que é apego, né? Tem apego à matéria. Então, assim, ele não entende que ele não tem mais posse da matéria aqui. Sim. Ele não tem, já acabou. Onde ele tá no espírito não tem como levar. Por isso que eu costumo dizer, o caixão tem gaveta. O que você faz aqui, o que você constrói aqui. Meu padrasto fala isso também. Por isso que todo mundo que passa comigo, eu sempre oriento a aproveitar o aqui e agora. A vida tá acontecendo nesse exato momento. Ontem já é passado. Amanhã é o futuro, mas o presente tá acontecendo nesse momento. Muito filosófico. Lógico. Nietzsche é isso, né? O instante já. O agora. É agora. Nietzsche fala sobre isso. Então, assim, vamos aproveitar o agora, parar de reclamar, murmurar, aproveita, traz cura, traz entendimento, clareza. A gente tá aqui para o quê? Para uma escola. O que você tá tirando proveito? Legal. E quando ser parte, tem muitos deles que, nos meus atendimentos, quando vem trazer mensagem para a família, que acontece muito. Legal. Tá? Muitos deles falam sobre isso. Queria ter mais um dia de vida para resgatar algumas coisas que eu deixei passar. Pelo meu eco, pelo meu orgulho. Epitáfio do Titãs. Essa música é bem bonita. Fala sobre isso. Eu gosto bastante de Titãs. É boa, né? Eu pensei nessa. E você? Patrícia? E você, qual a sua experiência? Qual a sua experiência? Eu quero saber agora. Você teve alguma? Eu tive algumas. Teve algumas? Mas sei lá, gente. Aquelas... a gente tem um certo bloqueio de falar essas coisas, né? Sabe por quê? Por isso que temos que quebrar tabu, né? Porque tem pessoas que, por falta de cultura ou conhecimento, há muitos julgamentos. Por isso que eu sempre reforço essa parte. A sua fé, ela edifica mediante a sua experiência. Sim. Então, se você... No meu caso, vou contar o que aconteceu comigo. Eu tive um homem na minha vida que foi meu melhor amigo. O amor da minha vida, que é meu pai. Eu não tinha segredo com meu pai. Tudo eu contava, tudo ele me orientava. E eu sou turista, né? Eu cada hora tô num lugar. E eu fiquei 1 ano em Pernambuco. Eu estava morando lá e meu pai falava comigo todos os dias. Meu pai fez um check-up, tava tudo bem. Meu pai fez 65 anos, dia 17 de julho do ano passado. Dia 23, meu pai teve um infarto fulminante. À meia-noite, tá? Me ligaram em Pernambuco falando, Alessandra, seu pai não está respirando. E eu nem sabia quem era, desligaram o telefone na minha cara. Eu falei, se isso é real ou não? Só que um pouco antes, né, dessa ligação, tinha um morcego no meu quintal. E aí eu falei, cara, meu pai fala que morcego é morte. Meu pai tinha muito dessas coisas, de mangava, morcego, umas coisas assim. Místico também. Isso. Mas meu pai era assim, sempre Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Meu pai era isso. E assim que eu tenho na minha vida, né, não desmerecendo a ajuda dos irmãos de luz, né, dos guias de luz, mas para mim, acima de tudo, tá, é a Trindade. Depois vem os anjos e os ajudadores que são os santos do Senhor. Tá? Então, o que aconteceu? A bonita que nunca fechava a porta de casa, eu fui fechar a porta de um jardim enorme. Eu vi uma senhora de branco no portão. Me arrepiou da cabeça aos pés. Falei, que louco. Eu não sei se eu daria conta de ter isso não, viu? Eu também não. Cara do Antônio. Eu não sei também. E aí eu fui Mas tomar eu quero banho. saber. Eu fui tomar banho. E quando eu me deitei, o telefone tocou de novo. E aí era de novo falando do meu pai. Falei, cara, não é possível. Só que aí eu escutei a voz da esposa do meu pai lá atrás. Falei, Alessandra, não, menina, ela mora longe. E desligaram de novo o telefone.
Pronto. Sentei na minha mesa de atendimento, que a mesa que eu faço meu atendimento não tem nada, só minhas cartas e meu terço. Eu atendo com terço. E quando que interessante essa mistura sua, sabia? Então, por isso que eu falo que se a gente... Pessoas que, né, que trabalham com cartas, tarólogas, se ouvir isso aqui, né, então, nosso bate-papo, vai vir críticas, vai vir julgamentos, mas você encontrou seu jeito. Cada um tem o seu, entende? O meu jeito é o quê? Trabalhar tudo, porque o ser humano precisa do todo. Então, assim, eu faço aquilo que vem pra mim mediante ao canal. Então, eu falo que eu sou só um canal e deixo eles fazerem um trabalho, porque eles sabem o que você precisa. E eu não sei, eu não te conheço. Você pode estar mentindo pra mim, mas pra eles não. Então, eles vão colocando cada ponto no seu lugar. Então, se vier passar comigo, vai gostar e vai voltar, senão vai deletar, porque eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Fala a verdade, ou você traz cura, ou você ficar falando um monte de mimimi pra ficar adivinhando presente, passado e futuro, pra mim não rola. Eu não faço, não desmereço quem faz, mas pra mim não faz sentido. Se eu não te trouxer cura, tá? E um benefício do que faça sentido da sua passagem comigo, cara, não vai voltar. Não vai voltar e eu não vou dar continuidade no meu trabalho. Então, se eu estou caminhando, ainda estou caminhando, né? Tem muita coisa para aprender, mas é mediante as experiências e o feedback das pessoas que têm passado comigo ao longo desses anos, né? Que tem vários aqui que a gente pode pôr aqui em áudio até, espetacular. De cura de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, né, de não dormir a noite toda, de resgate do relacionamento, resgate com filhos, que tinha muita dificuldade de lidar com os filhos, porque quando eu vou atender, eu vejo como ela verbaliza com a família. Às vezes ela tá jogando a culpa toda no marido ou no filho, na verdade é ela. Que ela está certa no que ela fala. Mas às vezes a dificuldade que ela tem é como falar. Mas essa é uma dificuldade... É como falar. Humana. Você pode estar chamando atenção, né, para um fato, mas se você for direta, e bater, claro que a pessoa vai ser reativa e vai se, né, vai argumentar e debater. Mas se você tiver o certo, né, porque você conhece teu filho ou teu marido, você vive nesse relacionamento. Então tem maneiras de verbalizar isso de forma que traz tranquilidade, uma boa harmonia. E aí você viu a senhora de branco. A gente fala sobre tudo e vai fugindo. Legal, mas a gente vai curiosa pra senhora. Tô aqui, ó. Ela tá preocupada com a senhora era minha avó, a mãe do meu pai. E ela também já tinha falecido. Já há muitos anos. E era minha madrinha ainda, a minha avó. E essa senhora que estava no portão quando eu fechei, eu não vi que era minha avó. Só me arrepiou. Aí eu sentei na minha mesa de atendimento e ali eu chorava. Aí veio uma dor que eu nunca entendi essa dor. Hoje, quando eu atendo pessoas, né, que eu trago a mensagem dos entes queridos que se foram, a pessoa cai ali em pranto e eu entendo a dor dela, porque eu passei, eu senti. E eu tenho essa saudade, essa lembrança do meu pai, só que eu tenho uma forma como matar essa saudade, né? E tento também aliviar o coração dessas pessoas que sentem, né? Eu atendo pessoas que perderam filhos, né? Que é a dor de um pai, de uma mãe perder filho, né? Perder pai e mãe, a gente sente dor, mas não é mais natural, o caminho é mais natural. É natural pra gente, a gente foi criado que é natural, mas na verdade não é nada, tá? Cada um tá propício a morrer a qualquer momento, pai, filho, irmão, não tem essa. É que nós somos criados assim. Mas aí quando essa senhora se aproximou, eu vi que era minha avó. Eu estava sentada assim, ela de frente, e eu chorava. Eu falava, vó, deixa meu pai só mais um pouquinho, por favor, só mais um pouquinho. E aí ela falava, não tem como, seu pai já passou pro outro lado. E você já viu ele? Já. Eu tenho uma foto. Se tiver uma oportunidade, vou mostrar pra vocês. Eu quero ver. Sabe por quê? Conte que a gente coloca aqui pro pessoal ver no podcast vídeo, no Portal São Carlos em Cena. A gente põe inserção da foto. Olha, eu falo que o Espírito Santo é muito na minha vida, né? Tem gente que acha que o Espírito Santo é só quem é cristão. Mentira, o Espírito Santo tá dentro de cada um de nós, dependendo da sua religião ou da sua fé. Mas 4 dias após a morte do meu pai, eu já tinha voltado para Pernambuco e eu estava indo para Recife. E indo para Recife, eu vi uma cruz de carros, de batidas, de acidentes, perto da polícia rodoviária.
E eu falei, cara, e eu chorando muito, eu tava chorando muito. E eu falei, Deus, por favor, acalma meu coração com essa dor, que saudade é essa, né? Inconformada. E eu falei, Espírito Santo, me dá um sinal que meu pai tá bem. Por favor, Espírito Santo, me mostra. E nisso, eu passei nessa cruz. Aí eu fiz a rotatória, peguei de novo a rodovia para passar de novo nessa cruz, porque lembrou meu pai. Meu pai adorava carro antigo, ele colecionava muitos carros antigos. E eu falei, meu pai ia amar essa cruz, com esses carros. Tinha DKV, meu pai amava DKV. E aí eu fui e tirei uma foto, em movimento mesmo, eu tirei a foto da cruz. Isso numa quinta. Quando foi numa sexta-feira, depois que eu terminei meus atendimentos, fui dar uma relaxada, deitei na rede lá de casa, e fui olhar a foto, adivinha, tinha na foto. A cruz quase você não vê, você vê o Espírito Santo nítido no céu. Nossa! Então eu tenho muitos desses sinais. Eu vou mostrar pra vocês. Eu quero ver. E meu irmão Michael, que nunca, né, foi a favor da tatuagem, ele tatuou Pai, Amor Eterno e colocou a imagem do Espírito Santo ali, porque é muito real. Que legal. E o Espírito Santo, o seu entendimento do Espírito Santo é o mesmo da Igreja Católica? Pra mim é. Assim, para mim o Espírito Santo que habita em mim, habita, né, em cada um de nós. Por isso que eu falo, vai da sua fé, da sua experiência. Você acha que é o mesmo para todas as religiões? Eu acho. Legal. Porque Deus é um só. Deus não dá chuva só para quem é bom. Ele dá para aqueles que são maldosos também, né? Jesus não sentou na mesa só com os bondosos de coração. Ele sentou na mesa, quem beijou o rosto dele traiu ele. Sim, então, legal. assim, o que ele ensina isso pra gente? Então, a gente tem essa história, esse legado, né? A gente tem que levar em consideração muita coisa, vai da interpretação de cada um. Né? Quantas vezes vocês sentam né, na mesa com reuniões, vão fechar negócios e, né, aparentemente é muito sorriso, aperto de mão, mas a gente não é bobo, a gente tem essa conexão. Claro. Mais espiritualizado, você sente na hora que não é de verdade. Você fica mais arisca, mais atento. Então, quem sabe usar a intuição, quem sabe usar a sua fé, mediante as suas experiências, cara, a vida flui muito mais, se aproveita mais. Porque como que você vai separar, como definir se é a sua intuição ou o seu querer, entendeu? Por isso que eu ensino técnicas no meu atendimento. Então você sabe discernir o desejo da intuição. Claro, por isso que entra a psique. Por isso que a gente trabalha o ego. O que é o seu desejo? O que é a sua vontade? O que é espiritual? Por isso que tem gente que mete o pé pelas mãos e confunde. Porque não sabe discernir o que é espírito, o que é desejo próprio da carne. Só porque você quer. Sim, é muito filosófico. O Kant fala isso, que eu também. O Kant fala que para você ser livre, você não pode fazer aquilo que você deseja. Porque senão você vira escravo dos seus desejos. É como dinheiro, né? Tem gente que vira escravo do dinheiro. Não. Sim. E por que alguns nascem com esse dom e outros não? Ou a gente desenvolve? Todo mundo tem capacidade. Todo mundo nasce com dom espiritual. E a gente pode desenvolver. Todo mundo Até os tem ateus? dom. Até os ateus. Eu atendo ateus. Ah, é? Eu atendo. Mas se ele é ateu, por que ele te procura? Porque ele é curioso. Eu dou abertura pra eles, legal. porque assim, eu acho legal dividir com eles algumas curiosidades. E aí faz eles refletirem se faz sentido ou não. Então eu atendo vários ateus. E que são fantásticos, e tem assim uma prosperidade. Eu atendo pessoas que falam, pô, o cara é ateu, não faz nada, não serve nada, o cara é mó farto, né? Tem mó prosperidade, tem saúde, viagem, e eu que ralo pra caramba, rezo e não saio do lugar. Eu tenho também essas perguntas, tá? E aí eu te falo, quem é ateu, o que acontece? Ainda que ele tem um dom, né, e vive no mesmo planeta que a gente, que é universal energeticamente, é questão de aura. Se você acreditar, você vai receber esses ataques, essa troca energética. Quando você é ateu, você não acredita em nada. Então, nada que chega perto de você adentra a sua aura. Porque a gente tem uma aura, né? O campo áurico, que são 7 camadas. Como se fosse uma cebola que você vai tirando as camadas. 7. Então, quando você vai atacando, adoecendo a médio e a longo prazo, energeticamente, o que acontece? Vai penetrando nas camadas. Exatamente. Então, quando eu atendo pessoas que já estão com problema, né? No corpo.
Aí é onde entra essa leitura minha, né? Então são fases. Do campo áurico. Falou, pô, pera lá, enquanto eu atendo, a pessoa nem imagina, mas eu já tô vendo tudo. Até coisa que ela não fala ali porque oculta, às vezes por vergonha, né? Sim. De não estar tão à vontade. Que babá. Eu pego o ponto e falo, meu, esse problema de saúde é X. Aí ali já me mostra, ó, tá com problema na articulação, tá com o ciático assim. Aí já passo também técnicas terapêuticas dentro da medicina chinesa, né? Nunca tirando, eu sempre falo, ó, não deixa o médico. O médico da terra é importante, mas essa técnica que eu estou usando são coisas que vai aliviar até trazer cura. Tem pessoas que eu atendo que têm dores crônicas, toma a vida toda fazendo tratamento, não sai do lugar, tem melhora e piora, porque na verdade é só friagem interna. Tira toda a friagem interna, pega os pontos meridianos, tira a friagem, acabou. Tem pessoas que voltam a andar, tomava morfina pro ciático. Nossa! Morfina, eu atendi muitas pessoas na Ilhabela que tomava morfina. E 3 meses de tratamento só com moxa, tá? Só com a moxa ventosa. Foi pular o carnaval, que inclusive o carnaval de Ilhabela é maravilhoso. Você nasceu aqui, você falou? Eu sou de São Carlos. E agora você não tá casada? Não estou casada. Tem filhos? Tenho 3. 3 filhos? Tenho gêmeos de 27 anos que fazem agora dia 3 de julho, junto comigo no mesmo dia que eu. E a caçula 18. Até nisso ela conseguiu espiritualidade, confluência. O filho nasceu no dia do aniversário dela. Eu falo, ó, gêmeos, um casal no dia do meu aniversário. Então? Em julho. E eles têm também dons? Aflorados, no caso, né? Tem. Os meus filhos são cristãos, né? E eles respeitam muito o meu dom. Aprenderam a lidar, né, desde pequeno. Então, assim, eles vivenciaram muitas experiências comigo, que é surreal, né? Então, não tem como duvidar. Não tem como. No entanto, deixa eu fazer abrir uma aspa aqui. Em questão, um parêntese, na verdade. Eu, para fugir do meu dom, eu me batizei na igreja evangélica. Evangélica. Mas por que você queria fugir do seu dom? Porque eu não entendia, eu não queria. Acho que faz parte desse Eu não acho queria, que é porque assim, peso, talvez. eu já visitei outras religiões, né, mas não me encaixo, não adianta. E eu falei, quer saber? Aí um dia um pastor falou, olha, se batiza na evangélica, porque acabou, o seu dom vai ser cumprido mesmo assim, o espiritual, com o Espírito Santo. E pronto. E fui. E me batizei. Assim, adoro a igreja evangélica, né? Eu gosto de todas as religiões que me acrescentam algo, né? Eu acho que é fantástico. Mas o meu dom mesmo, para eu dar continuidade e pôr em prática, ali não me daria, né? Essa liberdade. E aí, mesmo assim, pessoas iam na minha casa. Essa época eu morei em São Carlos. E as pessoas formavam fila em casa para ir lá orar, por causa da revelação. Então, eu cheguei à conclusão que não tinha por onde ir. Então, vamos mesmo fazer do jeito certo que eles querem. E tá dando certo dessa maneira. Depois da pandemia, eu fechei o consultório em Ilhabela. E hoje eu só atendo online. Gente do mundo todo. Somente do mundo online. todo? Do mundo todo. E como que você faz o atendimento internacional? Em inglês? Inglês, francês, italiano e espanhol. Olha! O meu inglês não é bom. Eu não gosto de inglês, né? Eu atendo mais Espanha, Portugal, Holanda também atendo, tá? E aí, às vezes, eu pego um intérprete para me ajudar. Legal. Eu pego. Quando eu tenho dificuldade e são pessoas... por exemplo, hoje eu só atendo 5 pessoas por dia, não atendo mais, porque também desgasta muito. Eu imagino. Eu também acho. Fica exaurida mesmo. Mas eu pego. E qual é o processo para você depois se aliviar? Não confundir sua vida com a vida dos outros. Eu tenho essa curiosidade com um psicólogo, eu sempre quis perguntar pro meu psicólogo, como é que você faz pra se aliviar depois de tudo isso que eu tô te falando? Psicólogo tem psicólogo, né? Tem psicólogo, Eu faço minhas orações, eu sempre atendo com um copo d'água em cima da minha mesa. Eu só me limpo com um copo d'água. É só isso que eu faço. Eita. Existe uma técnica que eu uso, né, que pra mim dá bons resultados. Você faz o número do infinito, que é isso aqui, tá? Coloco aqui em cima do copo, eu me conecto com a energia da Patrícia e do Antônio. Raio-ai, raio-ai, raio-ai. Aí eu faço, né, a comunicação aqui. Na hora que terminarmos a nossa conversa, para desconectar, que a sua energia é sua, dela é dela, minha, para não ficar no meu campo. Não ficar reverberando e me atrapalha assim. Sim. Aí eu vou a mesma coisa. Conecto o símbolo do infinito e, de novo, me desconecto da energia da Patrícia. Você e do verbaliza. Antônio. Verbalizo. Raio-ai, raio-ai, raio-ai. Pronto. Depois eu jogo essa água fora.
Então você não bebe essa água. Eu tava esperando ela falar que ia beber. Não. Essa água ela é como se fosse um filtro. Um filtro. Um filtro. Então, no meu caso, isso funciona muito bem, tá? É claro que, levando em consideração ataques psíquicos. Porque se eu entro na sua história, quero trazer cura e te trazer clareza para suas decisões e desapego, dependência emocional, tem aí algo espiritual que me limita, Sim. que tenta bater. Lógico. Né? E aí, como eu faço? Oro. Para quem? Para o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo e para os anjos. Eu trabalho muito com os anjos também. Eu amo. Mas é isso que me protege. É isso até porque antes de eu atender, eu faço oração. Tá? E quando eu finalizo, eu também já vou lá. Né? Eu tenho um quarto. Que é onde... Como se fosse um templo. E aí ali eu tenho mandala, que eu gosto bastante. Gráficos. Tá? Gente, a minha vida espiritual, ela tem um pouco de cada coisa. Aquilo que eu falei, tudo que me faz bem, que agrega valores para mim e para o outro, eu uso. Então, assim, se eu for falar de quantidade de coisas que eu uso para ajudar o próximo, quando eu desligo o telefone, eu não esqueço das pessoas. Eu não esqueço. O que acontece? Elas vão para o meu altar. O que tem no meu altar? Nada. É só uma prateleira que eu coloco o nome da pessoa lá e lá eu faço oração. E aí, quando o Espírito Santo toca no meu coração, a Patrícia precisa de oração por um motivo X. Aí eu vou lá e oro. Muitas vezes eu oro de madrugada, 7 dias, 21 dias, a pessoa nem sabe. Nossa. Nem sabe. Tinha uma pessoa para vender uma escola em São Paulo há 5 anos. Milhões. Quando passou comigo, eu passei umas técnicas lá para ajudar em questão da venda. E 8 meses depois, concluiu a venda. Entende? Mas ela não sabe, ela não tem essa noção quantas vezes eu levantei de madrugada para fazer oração. Nossa. Então tem isso esse é caridade oculta, né? Então tem esse outro lado que eu faço bastante, né? Principalmente para cura, tem muita gente que tá com câncer, né? E eu oro bastante, mas elas não sabem, porque eu não falo tudo, tem coisa que eu não falo. E aí depois eu recebo o feedback, Lê, quero agradecer, que depois que eu atendi com você, que eu legal. falo, cara, então vamos agradecer, porque eu não tenho nada para oferecer, só sou isso aqui, sou como vocês. Mas agradecer a espiritualidade, né? Pela misericórdia, pela graça. Pela oportunidade da vida. Exatamente. Então, assim, o mérito não é pra mim, não. Isso é só um templo, um canal. O mérito é deles. E se você recebeu, porque você foi merecedora. Então, tem muito disso também. Então, eu uso gráfico, eu uso pêndulo. Entende? Tanto pra... E esse quarto ninguém entra, esse quartinho? Entra. Não, é o quarto normal, que eu tenho meu closet ali, só tem uma prateleira. Essa prateleira só fica o nome ali e os gráficos da radiestesia. Vela? Acende vela? Acendo. Eu gosto bastante de vela. Eu acendo sim. O que você vê? Qual é a simbologia da vela pra você? Na verdade, é pra gente, tá? Pra edificar a tua fé e te chamar a atenção que você tem que estar ali orando. Isso. A vela acesa é um objeto pra te chamar a atenção. Porque assim, pra quem que você vai acender? Pros seres de luz? Vocês já são iluminados? De boa. Luz, quem precisa somos nós. Legal. Bem legal esse ponto de vista. Eles já são iluminados. Entende? Por isso que quando eu atendo pessoas que acendem vela pra quem já morreu dentro de casa, fica chorando. Eu falei, não faz isso. Não faz sentido. Não faz isso. O que ele precisa? De oração. A oração tem outra dica que eu vou dar aqui, que é bem legal. A oração, pra mim, tá? Pela minha experiência, ela funciona muito bem à noite. Por quê? Não de dia. Nossa. Por quê? Porque à noite, pra mim, ela vai direto. Porque os anjos recebem a oração. E do anjo vai pro trono. Tá? Então, quando você ora de dia, todo mundo desconectado, desligado. Com a cabeça ligada no trabalho, no estresse, no cotidiano. Tá? Quando você... Aí os anjos estão o quê? Cuidando de cada ser. Cada um tem um anjo. Tá? Então, eles estão desconectados. Então, leva até 2 dias para levar o seu pedido ao trono. Estão ocupados. Tá? Quando você ora à noite, tá todo mundo relaxado, dormindo, muitos deles. Aí os anjos estão aonde? Mais atento universalmente aos pedidos que... E muitos, né, ao mesmo tempo, estão rezando também. Estão orando também. Tem um ditado em italiano que fala que a noite é conselheira. Muitas pessoas. Já ouviu? Qual? Desculpa. Um ditado em italiano que fala que a noite é conselheira. Não toma decisão nenhuma antes de dormir. Pra mim No dia seguinte você toma. Tem uma técnica bem legal que você faz com água antes de dormir. Por exemplo, você tá com uma dúvida. Eu devo permanecer em cena ou eu devo abrir minha própria empresa? Uma dúvida. Pega o nome.
Coloca, né, aqui debaixo esse pedido. O que é que tu faz? Bebe um gole dessa água. O nome de quê? Das duas empresas. Tá. Tipo, empresa... Tô usando como um exemplo, Sim. tá? A empresa Encena, a empresa Patrícia. Uhum. E aí você fala, o que eu devo fazer? Permaneço aqui ou abro aqui? Né? O que eu faço? Ou mantenho as duas juntas? Tu coloca ali o copo de água em cima, né? Mentaliza o seu pedido, bebe um golinho dessa água, coloca de volta e dorme. Ao acordar, bebe toda essa água e fala gratidão. E presta atenção na intuição, que a resposta vem naturalmente durante o dia. É incrível. É mesmo? Eu ensino tantas técnicas para as pessoas tão fáceis. E é no mesmo... É muito fácil. Não, eu achei que, por exemplo... Papel, no mesmo papel. É no mesmo... Isso que eu queria saber. No mesmo papel. Por quê? Todas as técnicas que eu ensino para as pessoas, eu uso coisas muito rápidas, fáceis. Porque na correria do dia a dia e algo muito prolongado, não tem resultado. As pessoas não têm saco. Elas são empáticas, que eu falo, impacientes, que é tudo ontem, que é pro agora. Então tem resposta, você não precisa esperar um mês. Se você pode ter uma semana ou 3 dias, tá? Então eu trabalho muito essa questão também de ser mais rápido, é como fazer terapia, né? Com os psicólogos, eu atendo pessoas que fazem 5, 6 anos de terapia, e aí mediante algumas técnicas acaba até ajudando esse profissional que cuida desses pacientes, porque vem curas para eles que não conseguiram em 5 anos, que nem eu tenho parceria com vários psicanalistas, tá? De São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá? E São Caetano do Sul. Então essa parceria que eu tenho com eles, tem coisas que eles não conseguem, né, dar continuidade, e eu entro em paralelo na parte espiritual para ajudar a conduzir essa cura. Então a gente trabalha também muito com essa parceria. E empresarialmente, funciona também essas coisas? Funciona. Tipo assim, eu tenho uma empresa, tá acontecendo 1000 coisas lá dentro. Funciona. Eu já dei bastante assessoria para empresas, até hoje dou. Olha aí. Né, como funciona em questão da empresa. Eles me contratam, eu vou até a empresa, eles não precisam falar muita coisa, eu peço para que não falem nada. Depois a gente vai para o escritório e faz o debate. Aí eu vou andando na empresa e cada sala que eu passo eu vou vendo funcionários, comportamento, o que tá travando, por que a empresa, né, faz um investimento, mas não consegue. Direcionamento correto da mente. Exatamente, porque às vezes o comportamento, né, o Antônio é dono da empresa, aí ele tem a Patrícia, o João e a Maria. Sim. Tá, pra ele tá tudo bem. Porque assim, tá andando, tá investindo na empresa, tem negócios, né, acontecendo, mas trava. Então, todo o dinheiro que ele ganha, ele só consegue pagar funcionário, despesas e não sai do lugar. Não sobra para ele fazer um fundo de caixa, para ele viajar, para ele prosperar e fazer sentido essa empresa para dar continuidade. Porque quando ele pensa que vai chegar no êxodo, o que acontece? Começa tudo de novo. Aí ele rala. Na hora que ele tá aqui, ele cai de novo. Desestimula. Então, pera lá. Vai chegar uma hora e falar, cara, o que eu tô fazendo de errado? Se na minha cabeça, conscientemente, eu tô fazendo tudo certo. Aí sim, eu vou na empresa, onde eu vou andando, eu vou recebendo a orientação. E aí eu vou tomando nota, e depois ali eu falo, olha, funcionário assim, pode demitir. E esse não adianta. Contrata outro. Essa parte tá com a energia parada aqui nesse canto. Aí eu vou vendo o que precisa. Aqui em São Carlos já dei assessoria para algumas empresas bem importantes, que eu não posso citar o nome porque é questão de ética. Sim. Mas São Paulo também. É o seu trabalho. Quando a gente desligar tudo, a gente vai conversar. Mas enfim, eu sou bem convidada para essa questão empresarial, cuido de muitos empresários de São Paulo e São Caetano do Sul. Por exemplo, tudo por vídeo, tá? Essa parte de contratação. Então, quando eles vão mandar embora ou contratar, eles me contratam para fazer a seleção para ele escolher quem fica na empresa e quem sai. Então, eu tenho muito disso também. Consultoria. Que legal. Pessoas também que precisam vender, que nem eu tenho empresário que fazem prédios, né? Precisam vender os apartamentos. Aí eu dou também técnicas como vender. E aí, antes dele comprar o terreno e construir o prédio, se é de X, vai 24 apartamentos ou 34 apartamentos. Aí eles me consultam antes para ver. Saber. Até, não que eles seguem, né? 100% o que eu falo. É que eu sempre deixo claro, o livre-arbítrio é seu, mas a orientação é X. É um direcionamento. Põe na
balança, vê se faz sentido, seja coerente e toma sua atitude de decisão. Legal. É nisso. Então, assim, eu nunca interfiro e falo, ó, não, você vai beber essa água porque ela vai te curar. Não, essa é a minha visão, mas não é a sua. Essa é a minha fé, mas não é a sua. E se não acredita, não funciona. Entende? Eu tenho pessoas que eu passo a mesma técnica e que tem áudios me agradecendo, chorando, que tá pra fechar empresa, negócio com uma empresa há 20 anos, passou comigo numa quinta, fez a técnica, e quando foi na sexta-feira, ela mandou um áudio, tá ali, eu mostro pra vocês, agradecendo, que foi surpreendida. Que legal. Nossa. Tá, então assim, vai de cada um. É interessante, né? Muito. O mundo espiritual está encontrando o empresarial. Pois é. Eu acho que eles se conectam na realidade, porque é tudo uma questão de materialização. Claro, claro, você vive sem dinheiro? É. O dinheiro é o quê? Se você tiver respeito pelo dinheiro, né, e saber usá-lo, e aí? É que eu falo, tem pessoas que ganham muito dinheiro, né? Ela é humilde, né, comunicativo, simpático, mas dá dinheiro. Aí tem muitas que se tornam o quê? Orgulhosos, arrogantes, prepotentes. Ah, o dinheiro fez... Não, o dinheiro não fez nada. Ele é assim. O poder que ele tem na mão, que ele só aflorou o que ele é. Então, assim, mentira que o dinheiro faz isso. O dinheiro só aflora quem você é de verdade. Alessandra, o Dimas tá ali, ó, falando assim pra mim, ó, acabou o tempo, e eu não fiz todas as perguntas que eu queria. Parte 2 pode ser? Vamos pra parte 2. Você quer divulgar algum contato? Não sei se pode, como funciona isso, porque eu tenho certeza que quem assistiu vai querer. Com certeza. Eu também, daqui a pouco, vou conversar com você. Posso sim. Eu não divulgo, como eu falei, né? De boca a boca. Mas como a gente tá interagindo aqui, de repente quem ouve, né? Tá precisando. Tem muitos problemas, né? Eu falo até a questão de saúde e psicológico também, que eu acho que a gente pode acrescentar e agregar valor para cura. Então, caso, né, tenha um interesse, é 16 981 522495. Número da solução, hein, gente? Alessandra, obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite. Eu que agradeço. Foi muito legal. Bastante. Foi muito legal. Bom, gente, esse foi mais um episódio do Mora na Filô. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Patrícia. Eu sou o Antônio. Grande beijo. E até a próxima. Até.